colocando em ordem as coisas, os eventos futuros e das profecias bíblicas. Qual é a ordem correta? Há uma confusão entre as pessoas sobre arrebatamento, sobre vinda de Jesus, sobre grande tribulação, sobre grande trono branco, e algumas pessoas embaralham todas essas coisas, misturando e fazendo com que dificulte o nosso entendimento. Mas a ordem, deixa eu falar a ordem correta. Segundo a Bíblia tem a ordem completa. Quando você lê Daniel, capítulo número 2, Daniel 2, vê a estátua de Nabucodonosor, o sonho que ele teve. Deus não faz nada fora de ordem. A ordem é um dos princípios do reino de Deus. E a ordem da estátua é a cabeça Nabucodonosor, o peito os medos e persas, e daí vem descendo até os gregos e até chegar aos romanos e até chegar aos dedos da estátua. Ou seja, quando se fala de reino ou governo humano, Deus sempre está trabalhando em ordem, colocando cada coisa em sua ordem. A Bíblia também pôs os eventos futuros e os eventos proféticos, todos estão em ordem. Chegamos em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, falando das 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas, há uma ordem das 70 semanas, a primeira semana, 49, e daí sucessivamente até as 62 semanas, até o nascimento de Cristo e até a crucificação de Jesus. Ali nós temos 69 semanas, faltando apenas uma semana, ou seja, Deus sempre, através das profecias dos seus profetas, ele pôs as coisas em ordem, ele não deixaria um assunto tão polêmico e parece-se difícil da escatologia, ou então do tempo dos fins, deixaria tudo fora de ordem. Não, Deus sempre colocou as coisas do céu. Quando Salomão foi fazer o templo, que o Espírito Santo havia dado a planta ao grande rei Davi, todas as coisas foram postas em ordem e todas nos seus devidos lugares. Deus não faria nada que não deixasse em ordem. Então eu quero pôr em ordem as profecias bíblicas para que você entenda o que virá primeiro, uma coisa consequente a outra coisa. Como, por exemplo, em Mateus 24, Jesus fala 3 vezes, e as 3 vezes, o Mateus 24, para ser entendido, é preciso ser dividida em 3 partes. Mateus 24, ele fala de princípios das dores, ele fala de grande tribulação, e ele fala de vinda. Ali são princípios das dores, grande tribulação e vinda de Jesus. Nenhum dos versículos que estão em Mateus 24 refere-se à tirada repetida ou repetindo do arrebatamento. Não há nenhum versículo em Mateus 24 dirigido ao arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento existe na igreja? Existe na Bíblia? A palavra arrebatamento existe. Existe a palavra arrebatamento na Bíblia de uma forma direta, como está em 1 Tessalonicenses 4, 17 em diante, e capítulo 15 de Mateus, capítulo 15 de 1 Coríntios, a palavra específica arrebatamento existe lá em Tessalonicenses, mas de uma forma, sem ser usada a palavra arrebatamento, existe de muitas formas. Isso na Bíblia está a palavra arrebatamento de uma forma não clara como arrebatamento, mas de formas tipológicas, figuradas, está lá o arrebatamento da igreja. Existe as teses de alguns dos pós-tribulacionistas, os mito-tribulacionistas, que o arrebatamento não existe, que essa palavra arrebatamento veio aparecer depois de uns teólogos, a história, enfim. Porém, eu vou ficar com a Bíblia, então vamos pôr em ordem essas coisas. A primeira coisa é que se Deus colocou tudo em ordem, os assuntos dos reinos ele colocou em ordem, as coisas proféticas colocou em ordem, ele não deixaria nada fora de ordem. O Apocalipse, o que é um Apocalipse? O Apocalipse, ele é a conclusão de todas as profecias e o cumprimento de todas elas, é a finalização do governo humano, iniciando-se um novo governo e o governo divino, assim começando também um milênio. Deixa eu começar em ordem. Em primeira ordem das coisas, segundo o que está escrito em Lucas, no capítulo número 21, versículo 36, Jesus diz que devemos estar vigiando e orando e tendo cuidado para escaparmos da ira. Então, o arrebatamento, o que é antes que anteceda a vinda de Jesus e a grande tribulação, haverá o arrebatamento. Primeiro haverá a ordem dos acontecimentos. Primeiro, princípios das dores. Mateus 24, versículo 1 ao versículo número 14. Princípio das dores. A igreja, toda a igreja passará pelo princípio das dores. Depois do princípio das dores, nós iremos ver o cumprimento das profecias. Aí acontece, começando para se cumprir a semana de Daniel, haverá o arrebatamento. Depois do arrebatamento, 7 anos de grande tribulação.
depois da grande tribulação de 7 anos, que será dividida em 2 partes, a primeira parte 3 anos e meio, a segunda parte mais 3 anos e meio, depois de 7 anos, acontecerá a vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus, que ele virá no céu com seus santos, isso é Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, isso é Lucas também diz, a vinda de Jesus, quando Jesus vir em sua vinda, aí irá começar uma restauração terrena e começa-se o milênio, o período de 1000 anos, que quando Jesus vir, um anjo descerá do céu, Apocalipse capítulo 20, prenderá Satanás por 1000 anos. Existem muitas teologias e muitos ensinamentos falsiosos e não tem base bíblica que dizem que Lúcifer já está preso no abismo, já está preso na cadeia, já está preso no inferno. Isso é uma inverdade. Não há uma referência bíblica concreta que prove que ele está lá. Primeiro, Paulo escreveu aos Efésios, capítulo número 6, versículo 10 em diante. Ele diz que o nosso arqui-inimigo habita hoje, onde eles estão? Nas regiões celestiais. Ali é o lugar onde ele está habitando ali. A queda de Lúcifer, ele não caiu, Deus não prendeu no abismo. Os anjos que foram presos no abismo, que está escrito em 1 Pedro e também em Éfeso, os anjos em Judas, que estão lá guardando o dia do juízo, não é os anjos que caíram com Lúcifer. Essa é a segunda queda dos anjos. Porque, se eu explicar uma coisa, houve 3 quedas de anjos. Ah, pastor, eu conhecia só a de Lúcifer. Lógico, todo mundo só conhece a de Lúcifer. É a mais falada na igreja. E também os nossos teólogos que defendem muito mais as doutrinas das suas igrejas, eles defendem muito mais os dogmas, as liturgias das suas denominações do que os próprios conhecimentos bíblicos. Não é assim com a cultura judaica, não é assim como os judeus. Deixa eu explicar para vocês. Houve a primeira queda com Lúcifer, que a terça parte dos anjos, segundo Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, a terça parte dos anjos desceu com ele. Depois houve a queda dos anjos, que um anjo chamado Azazael, por isso, no Levítico 16, nós estamos soltando o bode de Azazael, tem os 2 bodes que eram soltos, o bode expiatório, etc. Então, tempo para explicar isso. E existe outra queda com a Mazael, isso está escrito em livros, como Joséfo, como livros apócrifos de Enoque, como os livros gigantes que foi encontrado no manuscrito do Mar Morto, o livro de Jazé e outras fontes paralelas, e também muitos pais da igreja sabem dessas histórias, e esse não é o assunto. Então, o que acontece? Depois disso, o Satanás será preso por 1000 anos. No período do milênio, ele será preso por 1000 anos. Os 1000 anos é o período do milênio. Nós estamos hoje, estamos vivendo o milênio? Não estamos vivendo o milênio. O milênio só acontecerá após o arrebatamento, após o princípio das dores, após o arrebatamento, após vinda de Jesus. Começa-se o milênio depois da vinda, e depois do milênio, de 1000 anos, Satanás será solto. E a Bíblia diz que ainda depois de milênios que as pessoas tiverem vivido, Isaías, o que está escrito no profeta Isaías, o leão, as crianças, brincará, enfim, depois de tudo isso, ele ainda conseguirá enganar muitas nações serão enganadas, porque o milênio é a promessa feita aos judeus e a promessa de Abraão. E depois dos milênios, que Satanás passar um pouco de tempo, que o Apocalipse 20 diz que é um pouco de tempo, ele será agora preso definitivamente e lançado no inferno com seus anjos e com aqueles que o seguiram, que é o grande trono branco, é o juízo final. A ordem das coisas é princípio das dores, arrebatamento, vinda de Jesus, prisão de Lúcifer, milênio e depois instala-se o grande trono branco, que é o trono do julgamento e do juízo, onde todos os homens e todas as eras e todas as nações irá comparecer diante de Deus, diante da divindade e confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é de verdade o Senhor de todo mundo. Essa é a ordem das coisas. Deus não deixa nada fora de ordem. Todos os assuntos da Bíblia foram postos em ordem.
Lembra da estátua, lembra dos 4 animais de Daniel, enfim. Aqui, essa é a ordem correta das coisas. Depois, aguardo você nos próximos vídeos, no nosso programa Revelação Bíblica. Que Deus o abençoe, que Jesus